Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, dia 27/8/2016, nessa rede social, gravando este vídeo, amém, juntos. Para nós glorificarmos esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Não nos cansamos de glorificar esse Deus, de louvar esse Deus, porque Ele tem sido o nosso refúgio, nosso socorro bem presente nas horas de tribulação, nas horas difíceis, de dificuldade, de aflição, de angústia. É Ele que tem nos sustentado, perdoado nossas ofensas, nos ajudado a perdoar também as ofensas das outras pessoas que nos ofendem. Amém? Ouvi alguém, um passarinho falar, dizendo que as pessoas, algumas pessoas que conhecem a irmã Socorro, o passarinho me contou dizendo que acha que ela é macumbeira. Isso é um absurdo. Eu não sou macumbeira, eu não pratico ciências ocultas, não quero nem saber. Eu sei que essas ciências ocultas existem, é antiga, tem mais de... A Bíblia fala das ciências ocultas lá dos egípcios, dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos astrólogos, tudo é ciências ocultas. Isso é muito antigo. Eu não pratico, nem procuro saber, não tenho nenhum livro que fala sobre ciência. O único livro que eu adotei, que eu tenho, é a Bíblia Sagrada. Amém? O único livro que eu tenho para a minha vida, que eu procuro praticar, procuro ler, procuro saber, a palavra de Deus. São os apóstolos, são o Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo, que eu creio que é o Cristo, os ensinamentos de Cristo, dos seus apóstolos, da sua igreja, dos seus servos. Então isso é um absurdo dizer que a irmã Socorro parece uma macumbeira, parece uma feiticeira. Eu não pratico feitiçaria, eu não pratico... Eu quero estar longe, não desejo nenhum mal para ninguém, desejo só o bem, que Deus faça justiça. Minha maneira de me vestir, graças a Deus, eu sou uma serva de Deus, uma filha de Deus, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, cheio de tantas coisas, mas graças a Deus eu não pratico ciências ocultas. Pelo contrário, eu combato contra elas. Pego a palavra de Deus e combato. Então que Deus tem... Eu não creio em astrologia, eu não creio em signos, eu não. Eu leio às vezes por ler, mas eu não baseio minha vida pelos que os astros vão dizer. Eu não acredito nada disso. Eu creio que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus é que manda e desmanda na gente. Eu não creio em planeta, universo, o que o universo vai ter para mim, o que o universo tá... Não creio em nada disso. Eu creio nos deuses, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e no Senhor Jesus Cristo, e como já falei disso, nos apóstolos. É nisso que eu creio, no Espírito de Deus. Mais cedo ou mais tarde Ele vai fazer a reta justiça. Ele só está dando um tempo para nós, os mortais da terra, nos arrepender. Não é de, vou fazer o que eu vou andar da maneira como eu quero andar, etc. Ninguém é dono de ninguém. Nós temos o livre-arbítrio, temos que Deus deu para nós. Nós decidimos o futuro da nossa... Nós decidimos o nosso destino, decidimos. Com a ajuda de Deus, nós escolhemos o caminho para o qual nós queremos andar, decidimos. Deus nos deu essa livre-arbítrio. Ela decide a vida dela, ela decide com que ela vai casar, é ela que decide a vida dela. Somos nós que decidimos, somos nós que fazemos as nossas escolhas, certas ou erradas. E aí nós vamos... Quando nós oramos, pedimos de Deus a direção, para Deus nos dar a direção das decisões certas, tomar as decisões certas, porque você casa com um príncipe pensando que é um príncipe, mas depois na convivência você vai ver que ele é um sapo, que ele não tem nada de príncipe, que ele é um lobo vestido de pele de cordeiro. Mas aí você casou com ele, agora você aguente as consequências, entregue na mão de Deus.
Porque, como eu já disse, é só convivendo com a pessoa que a gente conhece o caráter da pessoa, que a gente conhece o perfil da pessoa, que a gente conhece as competências. É convivendo, é no dia a dia. Se a pessoa mente, se a pessoa rouba, se a pessoa não te respeita, se ela não é sincera contigo, se ela esconde alguma coisa de ti, enfim, ela ignora a tua existência, ela ignora a tua identidade, ela ignora tudo sobre ti, ela acha que tu é um Zé Ninguém, que tu é um bosta nada. Enfim, nós estamos vivendo com esse tipo de gente que acha, que pensa que é o dono do mundo e que o seu caráter não vai ser descoberto. Deus faz com que nós sejamos descobertos. A Bíblia diz que Deus faz com que nós sejamos objeto ou de bênção para a humanidade ou de escândalo, de tropeço. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós. Cometemos erros, claro que cometemos falha, claro, e Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não passa a mão, Ele perdoa o pecado da pessoa, perdoa quando há um arrependimento verdadeiro. Mas nós vamos colher os frutos, vamos colher as consequências. Quando nós casamos com um cachaceiro, com um beberrão, com etc., nós vamos colher com uma pessoa que hoje está se vendo muito homens que estão batendo em mulheres. Homens que espancam as suas esposas e até matam as suas esposas. Por quê? Porque não tem o temor de Deus. Não, é um coração ímpio. Não tem temor de Deus, não respeita a Deus. E aí bate, espanca, faz o etc. Só Deus. E aí a mulher tem que denunciar esse homem que... Bater em mulher é crime. Espancar a mulher é crime. É crime, não se pode bater em mulher. Não pode bater e espancar. Não se pode bater em ninguém. É agressão física. E a agressão psicológica também, que tem muito. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade, Deus tenha clemência. Nós estamos vivendo realmente tempos que só misericórdia de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram às ordens de Deus, o pecado entrou no mundo, esse mundo virou de cabeça para baixo. A gente não sabe quem é quem, só Deus mesmo. Mas vai chegar, o que nos consola é que vai chegar um momento em que Deus vai colocar tudo em pratos limpos. Quem vai fazer isso? Deus. Ele vai separar o joio do trigo. Está escrito na palavra de Deus. É o que eu creio, é o que eu acredito. Eu não sou feiticeira, eu não sou macumbeira. Eu creio na palavra de Deus. Eu não faço feitiço para ninguém. Eu não sou médium, eu não sou pitonisa, eu não fico invocando os mortos. Eu não creio no espírito de gente morta. Eu creio no espírito de um Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que eu invoco todo santo dia, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo clemência, pedindo socorro. E graças a Deus Ele tem me ouvido. Graças ao meu bom Deus. Quando eu estou desesperada, quando eu estou aflita, quando eu saio para ali, entrego tudo e peço que Deus tenha misericórdia. E abençoo. Procuro obedecer a palavra de Deus, que Ele manda a gente perdoar, manda a gente chorar, manda a gente andar corretamente, honestamente. Ele diz que a gente tem agora que quem é casado tem que permanecer casado, não tem que se separar tem que aguentar aquele homem, tem que aguentar aquela mulher, porque ele não aceita o divórcio, ele não quer que a mulher se separe do homem. Não quer, não é o desejo do coração. Vamos ler a Bíblia. Quando eu era solteira, meus 24 anos, eu queria muito casar. Queria casar. Mas eu não sabia. Eu não tinha passado pela universidade do casamento. Eu não passei pelo uma professora não me ensinou, minha filha, o casamento. A gente cria uma ilusão de que o casamento é uma bênção. É uma bênção, os filhos, tudo é uma bênção. Mas vai conviver, vai casar com aquela fulana, aquele fulano. Tu vai estar ali dia a dia, vai descobrir os defeitos dele, ele vai descobrir os teus defeitos, etc. E aí eu queria muito casar com os meus 24 anos, orei muito para Deus colocar uma pessoa que me amasse, em primeiro lugar amasse a Deus, temesse a Deus, depois temesse e me amasse, me respeitasse. Mas eu vou dizer, não existe
Não existe só decepções e por cima de decepções, desgosto por cima de desgosto, etc e tal. Que Deus tenha misericórdia. Quem tem sustentado a gente é Deus. É Deus que tem sustentado dos dois lados. Tanto do lado dele como do lado dela. Mas graças a Deus não chegou ao cúmulo de querer matar aquela pessoa, como hoje a gente está vendo. Quando há a separação, cada um vai para o seu lado. Vai viver a sua vida. Cada um vai viver a sua vida. Não deu certo? Não deu certo? Tentamos, vivemos 20, 30 anos, não deu certo? Cada um vai viver a sua vidinha. Amém, glória a Deus. Então o que eu quero dizer com isso é que nós temos que pedir muita misericórdia de Deus. Porque como eu já disse, depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram às ordens de Deus, esse mundo virou de cabeça para baixo. Os homens têm que respeitar as mulheres têm que respeitar os homens, não trair, não adulterar, se contentar com o que Deus deu para ele e para ela. Os filhos, hoje eu estou aprendendo que a família, uma família é muito importante na presença de Deus. Quando tem o pai, tem a mãe temente a Deus, aí a Bíblia, quando tem aquele salmo, quando tem os filhos, está criando uma casa, está construindo uma casa, cadê os filhos? Para morar com aquele pai, com aquela mãe, que é alegria, para dar alegria para aquele pai, para aquela mãe. Aí mora numa casa grandona, vazia, não tem criança, não tem vida. Quem dá isso é Deus. É o Senhor Jesus. E quando engravida, tem que criar aquela criança. Por isso que tem que ter o planejamento. O pai e a mãe tem que aconselhar: minha filha, só engravide com seu marido quando você casar. Não coloca filho no mundo. Filho pega, namora aqui, conhece o cara ali, já engravida hoje do cara, não conhece nem o cara, não sabe nem quem é o cara, aí deixa o cara e o filho fica na mão de um de outro, todo destruturado. As adolescentes não têm condições de criar aquela criança, porque faltou o quê? Eu creio que falta de conselho não é. Porque o pai e a mãe aconselham. Sair de casa casada. Vai ter a sua casa, vai ter seu marido, vai ter os seus filhos. Vão criar junto aquela família diante de Deus. Diante de Deus e diante da sociedade. A família abençoada por Deus. Agora o que a gente está vendo aí é um monte de mulheres tendo filhos sem pai, filhos sendo criados sem a presença do pai, e a mulher também não faz nem questão, não tem amor, não teve amor por aquele homem. Homens também que não tem. Gente, pelo amor de Deus, são crianças que vão virar adultos, são uma vida. E o que vai acontecer com aquela vida, com aquele homem, com aquela mulher? Graças a Deus, o meu pai me amava muito. Eu lembro, quando eu nasci, o meu pai gostava da maneira dele. Ele gostava de mim. Eu convivi com meu pai até os 15 anos de idade. 14 até 15 anos eu convivi com meu pai. Ele gostava da maneira dele. Estúpido, áspero, era o jeito dele. Mas ele gostava de mim. Não era aquele pai perfeito, porque ele era alcoólatra. Ele era viciado. Ele era viciado em bebida. Ele era doente, uma pessoa doente. Mas eu conheci meu pai. Eu tive um registro E crianças que não conhecem nem seu pai, não sabe nem quem foi que fez ele ou ela. Não tem nenhum registro do pai. Não sabe, quem é teu pai? Não sei. E a árvore geológica dessa criança? Desse homem, dessa mulher que vão ser. E o pior, jogam no lata do lixo, mães que
Eu vi um dia desse aí uma mulher que engravidou até matemática. Ela, professora de matemática, graduada em matemática. Ela era casada com um homem, tinha um amante, engravidou desse amante, o marido viajava e ela escondeu 9 meses essa gravidez e querendo salvar o casamento dela. O que ela fez? Ela matou a criança. Foi pega, tá presa. Isso é o fim do mundo. Isso não existe. Essa mulher fez, enquanto muitas mulheres querem engravidar e não podem engravidar, não tem dinheiro para engravidar, para pagar um tratamento que é caro, é 100, 200 mil. O sonho, desejo, etc. Então, que Deus tenha misericórdia. Se hoje você e eu temos a nossa família, temos nossos filhos, temos os nossos... Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Se você não tem também como eu, não tem seus filhos, não tem seus netos, não vai ter os seus bisnetos, não vai ter a sua semente, pelos motivos quais que só Deus sabe. Você não tem sua semente, você é uma árvore infrutífera. Agradeça a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada, Deus é que sabe. Amém, glória a Deus. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia desses jovens, dessas mulheres que estão engravidando, sem casamento, sem planejamento, sem uma estrutura. Olha, uma família é tudo. Quando tem Deus no centro, então, os mandamentos, o estatuto, tem coisa melhor na vida. É o tesouro de Deus. Amém, glória a Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Quando tem um pai temente a Deus, não é fácil criar filho. Não é fácil, é uma tarefa difícil. Mas com a ajuda de Deus, ensinar para aquela criança que vai ser um adulto, vai ser um pai, vai ser um avô. A história, a árvore geológica. Tem que ter o amor de Deus no coração, tem que ser bem tratado quando for visitar alguém, tem que tratar bem aquela pessoa. Tem que tratar bem aquele indivíduo como se fosse o próprio Jesus Cristo que está na tua frente. Porque era assim que você queria ser tratado. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, Deus tenha clemência de nós. Um absurdo que fizeram, vi na televisão ontem, mataram uma jovem de 19 anos, tiraram o filho dela. Isso é um filho do mundo, isso é uma perversão, isso é uma crueldade. Engana-se quem acha que isso não vai ter o castigo de Deus. Ai daquele homem, ai daquela mulher que fez isso. Ai dele e ai dela. Engana-se, porque é com o Criador do homem. Lá no livro, vai ler a Bíblia e vai descobrir que Deus, quando fez o pacto com Noé, e disse para Noé que ele não destruiria mais o homem, a sua criação, com a chuva, com o dilúvio. Ele se arrependeu. Ele fez o pacto com Noé e mostrou o arco e disse para Noé que não destruiria. Mas ele disse para Noé, vai ler a palavra de Deus que está escrito lá, que ele requereria até das feras, do jacaré, da onça, das feras que ele criou, o sangue da sua criatura. Ele requereria. Ai daquele homem, ai daquela mulher que derramar sangue na terra. Que Deus tenha misericórdia. Tem o perdão? Tem. Mas ai dele, ai dela, porque a nossa vida aqui é só 120 anos.
Depois disso, o pacto de Deus com Noé foi só 120 anos. Antigamente, os homens e as mulheres viviam até 1000 e poucos anos da antiga aliança. Agora é só 120. Mas por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da desobediência, nós que não ouvimos a voz de Deus, nós que tapamos os ouvidos e o olho para não ouvir a palavra de Deus, somos rebeldes, nós não duramos 90 anos na terra. Com 70 e poucos anos nós já estamos dando sinal que já vamos partir para o além, para a eternidade. E aí é prestação de conta com quem? Com o Criador dos céus e da terra, que é o juiz dos juízes. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, que Deus tenha clemência de nós, porque nós estamos vendo barbaridade. E Deus está vendo também. Não vamos pensar que Deus está com os ouvidos dele tapados, os olhos dele não. Ele está vendo. Ele está permitindo. Mas vai chegar o dia e vai chegar a hora em que ele vai dizer o basta. E já está chegando. Já está se aproximando, porque esses terremotos... A Itália tremeu agora esses dias. Morreram mais de 200 pessoas. É o que é isso? É o princípio das dores. E haverá mais terremotos. Aquelas pessoas tudo dormindo 3 horas da manhã, elas nem imaginavam que a terra tremeria. Nem passa na mente de ninguém. A terra vai tremer 3 horas da manhã. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? Elas estavam o quê? Dormindo. No sono, quando a terra tremeu, as casas caíram e elas morreram. Partiu porque Deus... Quem fez os céus e a terra? Deus. Quem que faz tremer a terra? O próprio Deus. Quem que faz com que a chuva venha? Deus. Por que eu estou falando aqui? Por causa de Deus. Deus me deu força e vigor para eu estar falando. E a terra vai tremer, porque Jesus disse que haverá terremoto em vários lugares. Em vários lugares haverá terremoto. Na Itália, na Roma. Então que Deus tenha misericórdia. Esse povo ainda não quer se arrepender dos seus pecados. Esse povo ainda não quer se humilhar diante dos olhos desse Deus Todo-Poderoso, que até os demônios tremem e temem. Não tem temor. Mas vai chegar o dia, mas vai chegar a hora que Deus vai dizer: basta, Moisés, basta, Arão, basta, Elias, basta, chegou o fim. Chegou o fim. Enquanto isso, cada um vai responder por seus atos diante de Deus. Eu vou responder pelos meus atos diante de Deus. O fulano vai responder pelos atos dele diante de Deus. O Beltrano vai responder pelos atos dele. As pessoas que me chamaram de macumbeira, de feiticeira, porque eu gravo esses vídeos e coloco no Face, ela é macumbeira, elas vão prestar conta de... Dão risada, me chamam de doida, de louca. Não compreendem. Não entendem, vão prestar conta diante de Deus. Deseja até o mal para mim. Todos que desejaram o mal para mim fizeram algum mal. Sabe Deus o que foi? Desejasse a minha morte. Só não morri ainda por causa de Deus. Vou morrer, vou, mas na hora de Deus, no tempo de Deus. Se eu estou vivo aqui é porque eu tenho a consciência que é por causa de Deus. Por causa de Deus. Senão eu já estaria morta há muito tempo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade e clemência de nós. E vamos entregar nossa alma a Jesus Cristo, nosso espírito. Nada de astrologia. O homem há mais de 5.000 anos procura Jesus, meu irmão. Vamos procurar Jesus Cristo, palavra de Deus. Ele não tem falado em secreto para ninguém, em segredo e oculto. Não.
Ele tem falado abertamente, publicamente. Só não ouve quem não quer. A Bíblia está aí. Mas as pessoas... Claro que existe o além. Claro que existe outras seres, outras criaturas depois dessa terra. Isso é óbvio, está na Bíblia. Existe o céu cheio de anjos, arcanjos e querubins. Existe o inferno cheio de demônios. Os condenados desobedeceram a lei de Deus, pecaram contra a Deus. Os mortos que viram zumbis, pecadores. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade e clemência de nós, amém?